Fala galerinha do sexto ano, tudo bem? Sou o professor Roberto Falcione, professor de História, junto conosco, professor Ronaldo, fazendo a interpretação de Libras da nossa aula. Tema: sedentarização, agricultura, criação de animais. Olha, e de sedentário não é muito aquela expressão não faz nada não, que é a expressão utilizada mais na educação física, né? Aqui o sedentário trabalha, e trabalha muito, nós conversando aqui, eu e o professor Ronaldo. O sedentário são os primeiros agricultores da história, olha que bacana. Bora lá? Analisar as características dos povos agricultores e pastores. E olha, esses caras trabalhavam, hein? Olha lá. Você sabe o que significa sedentarização? Você saberia dizer se o Brasil é considerado um país populoso? Daí você vai me perguntar, mas o que tem a ver, professor, sedentarização com um país populoso? E pior, que relação existe então entre sedentarização e o tamanho da população? Olha que bacana a explicação. Primeiramente, sedentarização é uma explicação quando os homens, os seres humanos, passam a deixar a vida de caçadores, coletores, vida nômade, para fixar numa região através do domínio do plantio da agricultura. Eles fixam moradia num local ou por um período, né, viram uma espécie de semi-sedentários, né? Acontecia isso também, dependendo da região, da localização, das condições climáticas, da água, do rio e tudo mais. Próximos de um rio, eles fixavam o local, nas margens do rio eles faziam a plantação, porque ainda não tinham técnicas de adubagem, por isso precisavam do rio, para aproveitar o leito, para aproveitar as margens do rio que eram adubadas pelo leito, quando aconteciam as enchentes, e adubavam as margens. O Brasil é o sexto país mais populoso do mundo, e em 2020 passou de 210 milhões de pessoas. Como é que mudou, né? Tem uma marchinha da seleção brasileira de 1970 que falava assim, somos 90 milhões de torcedores. Em 1970, que foi tricampeão mundial, o Brasil tinha 90 milhões de torcedores. Agora nós estamos com 210 milhões. Duplicamos o número em menos de 40 anos. Gastamos 500 anos para fazer os 90 milhões de torcedores e em menos de 40 anos, né, em 2020, 50 anos, né, 1970, 2020, duplicamos o número para 210 milhões de pessoas. A relação entre sedentarismo e aumento populacional está ligada à melhoria da alimentação com o plantio. Essa é a relação. Então, novamente, sedentarismo está relacionado a uma vida humana, lá na antiguidade, fixada no local. Né? Não tem nada a ver com o termo de sedentarização, o cara é sedentário, não faz atividade física, mas tem essa expressão, é utilizado inclusive mais comum na sociedade atual. O que você entende quando você diz que uma pessoa é sedentária? Ah, professor, o cara não faz nada, não faz nenhuma atividade física, não joga uma bolinha. Você já se perguntou se no mundo atual existem outros modelos de vida que não sejam o sedentário? Agora na expressão, que confusão foi essa, professor? Agora na expressão lá da antiguidade. Existe uma outra forma de vida que não seja a sedentária? Sedentária no caso de termos a nossa residência fixa. Eu sou sedentário, não nas duas expressões, mas na expressão de ter a minha casa fixada, a minha residência própria. Eu gostava e gosto de fazer bastante atividades físicas, então não sou considerado um sedentário. Também não sou um nômade. Ao pensarmos na palavra sedentário, você consegue perceber a diferença na utilização desse termo pelos seus professores de História e Educação Física? Olha que interessante. A mesma palavra para História, que significa o sedentário, que eram os primeiros grupos humanos que fixaram um local e começaram a desenvolver a agricultura, então sedentário que trabalhava muito. E tem na Educação Física, e tem assim uma forma mais comum utilizado na medicina, na televisão, o termo sedentário, que esse senhor é sedentário, não faz atividade, né? Está um pouco sobrepeso, né? Ele é sedentário. Olha que interessante, uma palavra, conceitos diferentes. Entender o conceito histórico de sedentarização é pensar na origem da forma de vida que abandonou, ou em partes, ou por completo, o nomadismo, né? Aquela vida sempre migrando em busca da caça e da pesca. E que, se aproximando com a agricultura, houve o surgimento dos primeiros assentamentos, depois se tornaram vilas, com o tempo as primeiras cidades da história. Agricultura no Neolítico. Já ouviu falar que os primeiros assentamentos, o que é assentamentos? Eles estavam sentados? Não, assentamentos, uma espécie de primeiros grupos que pararam no local e fixaram moradia.
Primeiros assentamentos, extremamente primitivos, grupos pequenos, de 100, 200, depois aumenta para 1000 pessoas e vai aumentando esses assentamentos. Vai aumentando e se tornando uma vila. Essa vila pode evoluir com o tempo através da agricultura, criação de animais, depois desenvolvem o comércio, olha que bacana. E com o tempo, essa vila se torna uma cidade. Ora, as primeiras cidades da história. Jericó, a cidade mais antiga do mundo. Acredita-se a arqueologia, 6.000 anos antes de Cristo. Depois tem Satauyuki, as cidades do Egito, né? Por exemplo, Tebas, Mesopotâmia, cidades de Ur e Uruk, 4.000 a 2.000 anos antes de Cristo, consideradas as cidades mais antigas do mundo. Através da fertilização do leito, bom, aí como começou tudo então, professor? Sempre próximas de rios. Por isso que na história se utiliza o termo que eles eram civilizações fluviais. Essas civilizações fluviais sempre se aproximaram dos rios. Os primeiros assentamentos, depois se tornaram vilas, sempre próximas dos rios. Por quê, professor? Olha aqui, essa imagem é o rio Nilo, que fica na África, né? E há cerca de 8.000 anos surgem, ou primeiro a arqueologia encontrou vestígios de agricultura próximo das suas margens, há 8.000 anos antes de Cristo. Aqui o rio Nilo, as suas margens está bem verde e olha, não dá, como diz o outro, 100 passos para fora. Passou de 100 passos, deserto do Saara, meus amigos, 40 graus, deserto, areia, aridez pura. E aqui nas margens, por causa do rio, começa ali a agricultura. Professor, qual que é a relação nas margens com o rio? Ah, essa é boa, gostei dessa pergunta. Ô, professor, você é monólogo, você pergunta, você me responde. É o seguinte, galerinha, o rio transborda com as cheias, com o período de chuvas. Quando transborda, ele alaga as margens. Ah, achou que era só hoje que nós temos problema de enchentes, né, de rio que transborda e alaga? Não. É natural, todos os rios transbordam, se encher, se chover muito, é natural, o rio não é proibido transbordar, o problema é nós construir cidades próximo do rio, aí é outra história, aí nós temos que encontrar soluções para que essas enchentes não destruam nossas casas, mas o rio está ali, ele não mandou a nós construir nossas casas perto dele, mas a gente precisou construir, uma questão social também, né? Por que a gente sempre se aproximou dos rios? Por essas questões, inclusive. As margens com as enchentes transbordava e tudo que tinha de material orgânico que está no leito do rio, é o peixinho que morreu, é as algas, as plantas, vai criando um material orgânico no leito muito rico, muito fértil, que transbordava com as enchentes e alagava as margens, fazendo o quê? A adubagem do solo. Por isso que no rio Nilo é muito interessante, vários rios, sempre nas margens você encontra uma parte verde ligado a esse material orgânico que é do próprio rio que transborda e faz essa adubagem de forma natural. Como os homens ainda não aprenderam a adubagem, nem de forma com agrotóxicos, nem de forma com adubos químicos, muito menos eles ainda não sabiam, antes da criação de animais, não sabia que poderia se aproveitar o material orgânico do animal para fazer o plantio, a adubagem natural. Então como que se fazia essa agricultura? Junto com os leitos nas margens do rio. É a região que está adubada para essa agricultura. Essa é a relação. Com as cheias dos rios ocorria essa adubagem natural que o professor Roberto está explicando. Olha novamente aqui mais uma fotografia do rio Nilo, em Aswan, no Egito, uma foto atual. Olha essa região árida. E nas margens do rio, o que tem? Verde, meus amigos. Verde. Olha que bacana. O material orgânico do rio sai com as enchentes, aduba essa região. Claro que, o professor Roberto explicou, agora nós temos o problema, né? Os seres humanos construíram prédios, casas próximo do rio, utilizam o rio Nilo, inclusive para transporte, como vocês estão vendo aqui no rio, esses navios, esses barcos, e daí você tem esse problema, essas enchentes têm que ser canalizadas, têm que ser dominadas pelos seres humanos. Aí vem o trabalho humano também. Pergunta para vocês responderem no caderno. Por que os primeiros grupos humanos desenvolveram a agricultura nas margens dos rios? Ah, ficou bem explicado. Capricha aí, daqui a pouquinho voltamos.
Voltei. Vamos corrigir juntos essa. Bora lá. Os primeiros grupos humanos, agricultores, usavam as margens dos rios para o plantio, através da fertilização do leito do rio, quando transbordava a água nas margens. Nas cheias, o que é cheias, professor? Quando chove muito é o período de cheias, é uma expressão muito utilizada inclusive em Rondônia, o professor já morou em Rondônia. Ocorria uma espécie de adubação natural no solo das margens dos rios. Com a agricultura surgem novas ferramentas, uma coisa liga a outra. Com a agricultura surgem muitas coisas, inclusive o comércio. Quando começaram a plantar tudo, deu para alimentar todo o assentamento, toda a vila, e daí o pessoal olhou, tá, mas aí sobrou, vai fazer o quê? Vai botar fogo? Não, é o que eu fiquei sabendo que tem um grupo lá, ó, eles estão do outro lado lá do Rio Nilo, e eles estão plantando outro cereal, a cevada. Mas a gente está plantando trigo aqui, ó, como é que a gente faz? Vamos trocar com eles, vamos ver se sobrou lá. E assim surge o comércio, através do escambo. Olha que bacana, tudo começa com a agricultura. E da agricultura surgem ferramentas muito interessantes. Enxadas, foice, tudo de pedras lascadas, moinho, de pedras moídas, de pedras polidas. Ô professor, você está confundindo tudo? Esse moinho de pedra polida, pegava-se uma pedra e moía o cereal. Olha que bacana. Com uma pedra maior, fazia um movimento para frente e para trás. Para quê? Para moer o cereal. Vai comer um cereal, o grão ali inteiro, mas moidinho ali, um curau ali, fica uma delícia. Aí tem a enxada, né? O cabo de madeira, aperta em cima, a ponta, né, de pedra polida, encaixado ou na ponta amarrava, e ali o agricultor, uma espécie de enxada primitiva. A foice, imagine o trabalho se fazer uma foice de pedra polida, né? O agricultor está lá, ele corta, sobra vários galhos que depois dá para inclusive alimentar os animais, para pasto, olha que bacana, e de quebra o animal deixa ali o material orgânico para também fazer depois adubo orgânico, né? Para fazer também a adubagem do solo, uma coisa ligado à outra. O moinho de pedra, o professor Roberto falou, para frente e para trás, para moer, é uma invenção também da agricultura, muito importante. Ah, professor, a minha vovó aqui no norte do Paraná, aqui, ó, aqui em Guaíra, eu nasci em Guaíra, ela ainda tem o pilão. Ah, de madeira, correto? Não, mas tem um que a minha avó usa que é de pedra no chão assim, e tem uma curva e utiliza a madeira. Sim, também é possível. É mais colonial, né? Mais período de Idade Média para frente, de 800, 700 anos para frente, e isso aqui já teríamos assim datas assim que de moinhos foram encontrados de 8.000 anos antes de Cristo. Imagina que legal. Sedentarização. Compreendeu agora como a agricultura e as novas ferramentas aumentaram a produção de alimentos? E, consequentemente, aumento da população, da alimentação e aumento da expectativa de vida. Aumentou tudo, professor? Que história é essa? Claro, vai ser nômade. Expectativa de vida, 30 anos no máximo. Já era idoso, como diz o outro. Como assim, professor? 30 anos? Caçador. Se alimenta pouco, subnutrido. O caçador foi lá, já passou um grupo antes lá, já caçou tudo que tinha. Já passou, mas então vamos tentar coletar isso aí. Já passou outro grupo também. Já passou. E outra coisa, de uma forma natural. Se o meio ambiente não fez o trabalho de desenvolver as raízes, os frutos, não vai poder coletar. Então, assim, não era uma vida muito bem alimentada, sem falar a vida aventureira de um nômade. Agora, com a sedentarização, com a agricultura, plantio garantido, a alimentação sobrando, deu para alimentar, sobrou. Isso é uma novidade da história da humanidade. E daí, com ótima alimentação, morando em assentamento, há uma maior movimentação social, inclusive, começam a conhecer mais pessoas, aumenta mais a população, óbvio. Uma coisa ligada à outra. Copie seu caderno no seu caderno e responda. Explique qual a relação entre o desenvolvimento da agricultura e o aumento populacional na atividade. Professor, vai fazer um caderno mesmo? Sim, façam no caderno. É muito importante, é o registro de vocês. Daqui a pouquinho nós voltamos.
Voltei! Levaram o susto, né? Vamos corrigir juntos essa? Com o desenvolvimento da agricultura e as novas ferramentas, aumentar a produção de alimentos e, consequentemente, as pessoas passaram a se alimentar melhor, óbvio. Humanos mais nutridos, aumentou a expectativa de vida. Isso somado-se a uma vida de grupos maiores, maior contato social, óbvio, vai aumentar a população. Começa uma explosão demográfica, chamada Revolução Neolítica. Esse é o nosso próximo conceito que nós vamos trabalhar. O trabalho humano foi muito importante também para dominar a Chase. Galera, é cada imagem que o professor Roberto deu trabalho, mas consegui achar para vocês. São imagens do Rio Nilo. Fiz questão porque é uma das civilizações mais antigas da história. Na África, no norte da África. O que, professor? O Egito fica na norte da África. No norte da África, o Rio Nilo, as margens. Olha que interessante, todo um trabalho humano para conter as cheias, para conter as enchentes. Ô professor, na minha cidade fazem um desassoreamento. A prefeitura vai lá e tira com uma máquina a areia de baixo, aumenta a profundidade do rio. Sim, hoje nós temos maquinários, se tiver força de vontade, tem trabalho para agricultura, para arrumar o rio, para deixar ele mais profundo, né, para evitar, né, são técnicas, enfim, urbanas para... A cidade continuou, os bairros continuaram. Inclusive no meu bairro, até a década de 90, tinha história de alagamentos. Por que que mudou tudo isso? Inclusive com o deslocamento do rio Iraí dali daquela região, ali de Pinhais, na cidade onde eu moro. Deslocaram o rio. É possível fazer isso? Sim, canais. Desloca ele, tiraram ele praticamente do bairro. Eu estou do lado do rio seco. O rio permaneceu ali, mas ele está seco, virou uma espécie de contenção. Quando chove muito, aí liberam ali para liberar uma espécie de uma estratégia muito interessante. Umas técnicas aí também da Sanepar, que interferiu ali, fez a divisão, tirou a divisão da água do rio Iraí, para que ele pegasse, desembocasse em outro lugar. Aí conteve ele. Barral fez uma barragem para barrar o rio também, que entrava muito na cidade. Tem uma barragem em Pinhais, assim como em Piraquara também tem várias barragens também, não é mesmo? Esses grupos precisaram aprender a modificar a natureza. Assim como nós modificamos hoje, os lá na antiguidade tiveram que aprender também, na marra. Mas, professor, eles não têm máquinas, que nem hoje. Não tem cimento, não tem domínio dos metais. Como que faz? Sacos de areia. Sacos de areia, né? Com sacos mesmo. Com a mão, né? Com a enxada. Imagine o trabalho. Aumenta-se a areia nas margens, aumenta a altura das margens, faz canais para deslocar o rio Nilo, para ele jogar reservatório, para diminuir a quantidade de água. Nossa, toda uma estratégia também da antiguidade. E é muito curioso que são estratégias atuais também, a mesma estratégia. No caso, eles não tinham máquinas para desassorear o rio Nilo, né? Para aumentar a sua profundidade. Até porque eles precisavam na antiguidade que tivesse essa enchente, esse transbordar, que era dali que eles fertilizavam as margens. No caso, eles querem que fertilize alguns lugares, nem outros, tantos, eles têm que conter com barragens. Olha aqui de estrutura, isso aqui são estruturas atuais, tudo bem. Aumento da profundidade das margens com aterramentos, também é uma das outras técnicas também. E isso era muito importante naquela época, não é mesmo? Foto de satélite mostrando uma barragem em Assuão, no Egito. Construída em 1970. Então você contém a água, você segura ela, por isso que é uma barragem. Barrar. O termo barragem é isso mesmo. Barragem, tudo bem? De concreto, de cimento, tem estrutura metálica hoje para fortalecer essa barragem. Mas naquela época, sacos de areia. Imagine o trabalho. Barragens, eles aprendiam a fazer barragem no Rio Nilo para conter a água e não aumentar tanto. Aí eles podem aumentar quando eles precisam, segura o rio, a água do rio em algum momento para eles aproveitarem para outras agriculturas no local. Ah, tá secando em tal lugar, libera o rio. Aí eles tiravam um pouco dos sacos para a água aumentar a vazão e chegar onde eles precisavam. Domínio do Rio Nilo. Até hoje. Olha que bacana. Copie seu caderno e responda. Copie no seu caderno. Copie no seu caderno. Eu vou fazer o funk do copie no seu caderno. Com os primeiros assentamentos próximos de rio para o plantio nas margens, foi fundamental o trabalho humano. Complete a frase com um parágrafo bem bonitinho. Copie no seu caderno. Daqui a pouquinho nós voltamos.
Voltei, gostaram do funk do Copie Seu Caderno, né? A construção de canais de irrigação, barragens, reservatórios de água, pois os primeiros agricultores tiveram que aprender a modificar a natureza e dominar as enchentes, inundações dos rios. Diz que é uma expressão do professor Paulo, do professor Jaime Pinsky, né? Do caos surge a cidade. Transformar a enchente, transformar um poder destruidor na natureza em agricultura é trabalho humano, meus amigos. Vimos que o processo de sedentarização está relacionado diretamente com o surgimento da agricultura, com os seres humanos abandonando um período ou por completo a vida nômade. Passam a ser sedentários, mas sedentário no termo de trabalhar muito, né? E se dedicando a plantar o próprio alimento. Com a agricultura surgiram novas ferramentas e novas técnicas de trabalho. Galera, não tem outra palavra, só agradecimentos. Abração do Sr. Roberto, todo o pessoal do 6º ano. Foco nos estudos, força, fé no coração. Até a próxima!